Olá pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do História de Empreendedor. Hoje estamos aqui com o Marcelo Tskoski, proprietário de duas empresas que trabalham com comércio exterior. Vamos falar um pouco da história dele de empreendedor e também um pouco do ramo do comércio exterior, que ele é bem amplo. Hoje estou aqui com o meu amigo Alan, hoje como co-host. Seja bem-vindo, Alan. Vou se apresentar aí para a galera. Obrigado, Daniel. Prazer estar aqui e entender um pouco mais do comércio exterior, do Comex e também entender um pouco mais sobre a experiência do Marcelo nesse ramo, que é muito importante, principalmente na minha região de atividade, que é a região de Itajaí. Marcelo, seja bem-vindo. Vamos aí fazer algumas perguntas, mas queira se apresentar aí, falar um pouco da tua história, um pouco do que tu já vem fazendo. Fica à vontade. Obrigado, Daniel. Obrigado pelo convite. Obrigado, Alan. Espero poder contribuir um pouquinho aí, né, contando um pouco da história. Vou falar um pouco da história, eu gosto mais de falar das atualidades, né, que é onde a gente consegue cruzar mais os negócios aí, mas enfim. Bom, como a gente falou, hoje eu sou proprietário da Tex Shipping e da City Comércio Exterior. City Comércio Exterior é uma empresa um pouco mais antiga, aí, fundada em 2012, vamos dizer assim, 2012, né. Primeiro comecei como um freelance, então oficialmente fundando realmente ela como empresa foi a partir de 2012. Eu venho, na verdade, do ramo da confecção, né? A partir de, como várias empresas aqui em Sombrio, também tive loja em atacado e justamente por ver, né, muitos representantes trazendo produtos aí importados da China, e eu já vindo fazendo comércio exterior como estudo, apesar de nunca ter trabalhado em nenhuma outra empresa, né? Sempre foram empresas próprias, né? Primeiro familiar na indústria, na confecção. E aí, avaliando, né, como a gente hoje está cada vez mais visível para todo mundo olhar um produto, vem da onde? Vem de fora. Então, tem muito produto importado, né? Então, acaba que essa era a minha curiosidade também. Então, vinha as importadoras, a gente comprava os tecidos, né, para fazer a industrialização. E aí, por que não, eu já fazendo comércio exterior, né, por que não entender um pouco mais e ir lá também para a gente poder comprar também, né? Então a gente ficava sempre muito na mão de distribuidores, importadores, e aí a gente querendo trazer então ou para baixar custo, ou para uma diferenciação, e entender o porquê, né, ou como fazer. E aí, resumindo um pouquinho esse início, né, surgiu uma oportunidade via o Sebrae em 2010 de fazer uma viagem, né, a famosa Canton Fair, né, todo mundo, eu não digo todo mundo, mas muitas pessoas já ouviram falar, e até hoje, né, apesar de ter ido várias vezes para a China, acho que a porta de entrada, né, para quem quer começar a importar ou entender, ou vou na China, vai na feira, vai nessa Canton Fair, que ela que inclusive hoje é dia 13, dia 15 agora começa, né? Ela é multissetorial. Tive dois amigos meus que foram para lá mesmo. Tem bastante gente que tá a caminho, ou tá em Dubai ou tá em Doha, tá postando foto ainda no Oriente Médio, tem que estar tomando cuidado ali, porque tá meio tenebrosa a situação ali por ali, né? Mas enfim, ela sempre acontece em 3 etapas, né? E ela em duas vezes no ano. 3 etapas porque a primeira é construção civil e outros, aí tem uma segunda etapa com outra segmentação e uma terceira que é voltada mais pro têxtil, roupa pronta e tal. E a primeira vez que eu fui foi em outubro de 2010, fomos em 4 empresas, eram uma de Concórdia, uma de Criciúma, a Ritmi daqui de Sombrio e eu com a Biarro na época, que era a empresa. Lembro. Né? Que era a empresa de confecção que a gente tinha a marca em algumas no shopping de atacado, que era Farroupilha, Brusque e aqui em Sombrio também no litoral. E aí surgiu a oportunidade de ir, fomos nessa feira, prospectamos fornecedores, encontramos aviamento, tecido, vimos várias coisas, aquela primeira viagem, tudo brilhando o olho, eu disse, nossa, a gente estava no passado, né? E isso eu vou dizer que até hoje, né? Cada vez que eu chego lá também, assim, é muito acelerada a coisa, assim, eu vejo cada vez mais esse ponto. E aí foi o que realmente onde eu voltei, já fazia comércio exterior, gostava de viajar, já sabia falar, arranhava um inglês, já tinha morado fora, né? Tinha morado 1 ano já nos Estados Unidos, então já sabia falar um inglês melhor, obviamente que aprimorei depois com o trabalho, né? Porque é o meu dia a dia. Sim. E aí surgiu então a oportunidade de as empresas que foram conosco, de eu assessorar, porque ninguém sabia, era todo mundo indústria, ninguém sabia como fazer a importação, então eu juntei o que todo mundo queria, né, e aí busquei negociar com os fornecedores, fazendo isso ainda com a confecção, né, trabalhava ainda fazendo a parte 2012 isso em 2010. Em 2010 a gente foi,
voltamos e fizemos os primeiros pedidos em início de 2011. E aí... Tu foi novamente pra China, só pra... Daí na sequência, desde 2010 eu comecei a ir pelo menos 2 a 3 vezes por ano. Massa. Esse ano totalizei a minha 25ª ida Caramba. à China. Legal. Mas, enfim, quando eu fiz os pedidos daí já por aqui, né? E-mail, troca de e-mail, contratando algumas assessorias. Obviamente eu contratava... Hoje eu sou uma trading, vamos dizer assim, na City Comércio Exterior, por exemplo. Vou começar, o meu histórico vai começar pela City, porque a Tex ela começou a partir de 2019, né? Então o histórico começa realmente de fato com a parte negocial, com a parte de trading, que é essa assessoria de importação que a gente acaba fazendo para as empresas, né? Marcelo, te fazer questionando já um pouco da tua história aí. Nessa época de 2010, cara, eu me recordo, não era tão atualizada a questão da comunicação. Então naquela época acho que não existia WhatsApp, não existia, acho que é só por e-mail e no máximo, sei lá. Não sei se já tinha WhatsApp em 2010. Acho que não, né? A comunicação era basicamente era difícil. por e-mail. Por e-mail. Então era assim, era voltado da feira com uma agenda cheia de cartões, Aham. trocado, em alguns casos assim, realmente ligação, ligação direta, né? Ligação caríssima, enfim. Exatamente. Fora então, o fuso, né? Exatamente. Então era um pouco mais complexa a comunicação. E aí, mas enfim, a gente busquei uma consultoria lá na China, busquei outra aqui, então um para a parte de me ajudar a negociar as compras, outro para me ajudar na parte de nacionalização e da burocracia aqui para fazer a nacionalização da mercadoria. Então fui fazendo isso para essas empresas. Me recordo na época que a primeira leva de pedido foram 6 pedidos, de 6 fornecedores diferentes. Acho que eu fiz 2 para minha empresa, a Hit me fez 4, não, me eram 7. Um outro cliente não fez e um outro cliente fez uma compra. Aviamentos, tanto aviamentos quanto tecidos. E aí ali eu entendo como sendo o start da City. A virada. A virada, tipo, fiz as primeiras, fiz assessoria, em abril a gente foi de novo, em 2011, e aí novamente novas prospecções, aí encontrei os fornecedores que a gente havia comprado, prospectamos novos e assim foi. Dando um passo atrás aqui, às vezes eu falo mais acelerado, voltar um pouquinho para mais forte. Uma das coisas que me despertou ao longo da jornada que eu estava só com a confecção, que foi essa questão de ver as distribuidoras, me despertou, fez também o seu tema da minha monografia na faculdade. Então, eu já havia feito um estudo onde faria, por exemplo, era um estudo de viabilidade de botar uma importadora de tecidos em Sombrio. Então não era, hoje eu botei uma assessoria de importação, né? Não é a mesma coisa, porque não é importar e revender, apesar de eu ter feito isso no meio do caminho também. Mas a ideia era realmente a gente estudar tudo aqui, porque eu tinha que estudar a viabilidade de revenda aqui, que obviamente a gente tinha um... Começou aqui também, né, Marcelo? Exatamente, né? Então o Sombrio consumia muito, né? Teixe, ainda consome, está em níveis mais baixos agora, mas ainda consome. E o que eu tinha que desenvolver era ver se eu tinha venda e ver se eu achava fornecimento lá fora, né? Então foi acompanhando isso. Eu apresentei meu TCC, eu me recordo, em final de 2010, e foi quando eu fui para a China. Acho que eu apresentei e fui, ou voltei, apresentei, próximo, foi uma coisa assim. Então, conectou muito, né? E inclusive o nome do projeto era City, né? na própria universidade, né? Então, não sei se falta de criatividade ou não também, mas ficou o nome da empresa, já tá o nome da empresa. Vamos pensar que seria um planejamento. Vamos botar que vai assim, né? E aí foi, então aí a gente acabou dando sequência. Marcelo, e onde é que era Biarró, né? Onde é que ela ficou nessa estrada? Onde aí, ela foi vendida, tu acabou encerrando as atividades? Foi vendida. Vou chegar lá em 2015. Foi bastante tempo, então. Então ela continuou, a gente iniciou ela em 2000. Eu lembro que eu fui morar nos Estados Unidos em 2007, voltei em 2008. Eu já tinha feito 2 anos de comércio exterior, tranquei 1 ano, voltei. Quando eu voltei foi quando basicamente ela começou. Nesse meio tempo a gente estava só fazendo terceirização, tinha máquina de bordado, tinha outras coisas que a gente fazia para outras empresas. E aí depois, quando a gente deu essa 2008, quando eu voltei, foi quando a gente decidiu botar a confecção e deu a oportunidade de botar a primeira loja de farroupilha. Então ela começou em 2008, basicamente, ali 2008 para 2009. Em 2010 eu já fui para a China para ver a questão da matéria-prima. Eu botei a City, a gente comecei em 2012, fui de novo em função para ver produto. Ela startou mesmo, a City fazendo. Mas eu ainda na gestão junto da Biarró com os meus pais, né? Minha mãe ficava mais na parte de estilo, meu pai financeiro e eu mais comercial, indo nas lojas e tal. Aí, enfim, foi indo, teve uma época que financeiramente... Aquela assim, época ali, 2012 na verdade. Pegou bastante. Foi muito ruim aquela época.
E aí, de igual forma pra gente, né? Então, tinha um grande cliente nosso, que tinha lojas no Rio Grande do Sul, que ele tinha... era muito próximo dele, fazia até produções específicas para ele. E ele tinha interesse, ficou com interesse de comprar. Ele tinha vontade de produzir e tal. E aí meio que foi casando nesse sentido de ele comprar. Então deu a oportunidade de ele comprar as lojas. E também todo o estoque que a gente tinha e tal. Então a gente basicamente liquidou, né, a empresa naquele momento ali. E eu já estava bem encaminhado fazendo assessoria para algumas empresas. E aí foi a oportunidade onde eu... Mas enfim, ainda fiquei assim até 2015 fazendo os dois, né? Mas em 2013 ou 2014 eu fiz a minha primeira contratação, um auxiliar, já separado da empresa ali, aí depois fechou a confecção e enfim, terminou de ser vendida, né? Sim. E aí eu realmente botei toda a minha energia em cima da City, né? Nossa. Tanto que em 2015, hoje, no estado de Santa Catarina, a razão, né, do boom de empresas e importação aqui é em função dos incentivos fiscais, né, que a gente tem aqui no estado de Santa Catarina para importação. Então a gente tem uma redução do ICMS, e por isso que a gente atraiu tanto investimento de empresas de São Paulo, abrindo filial em Itajaí, e na região mais portuária, até em função justamente dos incentivos. E nós, como trading, a gente tem esse incentivo. Até uma vez tu comentou, vocês também têm um pouco de gestão desse incentivo, né? Exatamente, Então, o que diferencia hoje, porque o que a gente propõe para o cliente uma redução de custo de importação, e na diferença do ganho a gente cobra, obviamente, por nosso serviço em cima do ICMS, propriamente em cima do ICMS, e o cliente ele tem uma vantagem de ter uma assessoria de empresa que no caso que a gente já tem contratos, por exemplo, de armazenagem, todo com os terminais, a gente tem contratos diretos, a gente consegue negociar custos menores, enquanto que aquele cliente for direto naquele terminal, ele não vai ter um volume. Então, vai ter um custo maior. Ele usa todo o nosso core de todos os nossos clientes para a gente poder proporcionar um custo menor na parte logística e além disso, tem uma redução no ICMS, e por mais que a gente cobre uma diferença, ele vai pagar mais barato e ele vai ter toda a negociação. Então hoje como trading, né, foi isso que daí em 2015 a gente aplicou para o benefício, que foi quando eu me dediquei mesmo. Então até então eu estava indo aleatoriamente, ia para a China também, fazendo assessoria para essas mesmas empresas que eu comecei e tal. Mas daí em 2015 foi quando a gente começou a potencializar mesmo para buscar novos mercados e tal. Então vamos dizer que eu caminhei dentro do têxtil até 2017 mais ou menos, foram 5, 6 anos focado. E aí, aquele negócio, né? Tô indo pra China, o cara pergunta, não dá pra ver isso aqui lá, não dá pra ver isso. Começa a abrir oportunidade. Aí é onde o pessoal começa a perguntar e a pergunta que mais tem é assim, não tem um negócio lá pra importar pra ganhar dinheiro? Isso aí. Essa é clássica. Essa é clássica. Eu falo, se eu souber, eu não vou te dizer. Eu vou fazer porque eu também tô procurando esse negócio, né? Então... Mas isso é como cultura, né? Porque... É igual ir para os Estados Unidos e a turma pedir iPhone. Exatamente. Mas eu sempre falo, eu tenho uma resposta já praticamente pronta para isso. Tu olha ao redor, o que é a tua cadeia de contatos, qual é o tipo de relação com qual tipo de segmento, porque o segredo não é ir lá comprar. O segredo é tu vender. Faz sentido. Então, beleza. Eu quero isso aqui porque eu tenho um canal, uns contatos que fazem isso aqui. Então, descobre o preço e vão tentar buscar o preço mais em conta lá. É isso que faz a diferença. O segredo está na compra. Mas na China tu encontra qualquer tipo de coisa. Da qualidade A, B e C, independente de qual for o produto. Então, quando vem o pessoal realmente me questionar isso, eu faço a pergunta reversa. Mas é mais especulativa também, essa pergunta. Exatamente. Então, é para saber, né? Então... enfim, desde 2015 então foi onde eu realmente acelerei um pouco mais e nisso que se dá de fato a City, ela é uma assessoria de importação, né, onde a gente começa a buscar, o cliente vem com uma demanda, a gente busca fornecedores, faz um estudo de importação para o cliente importar no próprio nome dele. Marcelo, só a China? Não, a gente faz outros países, Turquia, Indonésia, Índia. Esses dias atrás eu vi que tu estava nos Estados Unidos também negociando lá. Lá tu faz a importação também de lá? Ou não? Lá tu também conecta China ali? Lá o que eu estava buscando lá é mais que a gente exporta para lá. Aí, na verdade, até vamos citar um exemplo, né, de um dos clientes ali, que é a Gatomida aqui de Sombrio, né? A gente faz toda a assessoria desde 2013, acho que foi a primeira vez que o André foi para a China conosco.
Ela exporta pra lá. E ela daí eu comecei a importar tecidos. E aí começou a surgir uma demanda para ela, e exportação nunca foi algo que eu explorei antes, né? Agora a gente se estruturou mais para isso. E começou a vir, ela fazia exposição em feiras em São Paulo, e aí começava a vir gente de fora querendo comprar. Bolívia, vinha Angola, vinha alguns países da América Central. E vinha, Marcelo, como já faz importação, a gente não tem exportação, tens interesse? Eu disse, não, posso fazer esses processos, vamos ver. Aí pegava, entendia para expor, mostrar os produtos dela para eles e tentar gerar pedidos, né? Então a gente fez o caminho inverso e eu comecei a fazer as exportações primeiras nesse mercado, na exportação. Vamos dizer que talvez tenha sido as primeiras, acho que 2017, 2018 mais ou menos, que começou a fazer isso. Ela hoje exporta para os Estados Unidos também, então. Daí a gente resolveu desenvolver lá. A gente disse, então vamos ver Estados Unidos. Aí comecei a ver, a gente estruturou, olhamos alguns distribuidores lá, avaliamos que o custo que o distribuidor fosse abrir seria um custo muito mais alto, porque ele teria que importar e revender, e a margem, a gente percebeu que o nosso produto, comparado ao que o mercado poderia pagar, ia ficar um pouco caro. E aí a gente fez um caminho de desenvolver a própria distribuição. Então aí eu constituí uma empresa na Flórida com o objetivo de a gente fazer importação da mercadoria. Aí a gente mesmo levava a mercadoria lá, porque vamos dizer assim, o dono de empresa menor, dessas boutiques, enfim, que era o cliente que a gente estava chegando lá, ele não faz processo de importação. Ele quer o produto na loja dele. Né? Então ele não quer se envolver com um broker, com um despachante, não. Então aí por isso a gente fez essa mudança, né? E então vamos nós gerar isso, e aí a gente contratou 3 showrooms para ter mostruários, né? E onde a gente mandar, cada coleção os showrooms começavam a fazer as vendas, e aí depois das vendas feitas a gente produzia, consolidava tudo, movia para a Flórida a mercadoria, a gente mesmo transferia para lá. E aí nacionalizava a mercadoria para depois fazer a distribuição. E lá o mercado dos Estados Unidos era um mercado que também ele tem muito outlet, muito saldão e tal. Então lá só existiria a maneira de ir para a ideia de alto padrão mesmo, né? Senão o custo. O básico lá realmente é difícil. E o produto que a gente mandou é um produto mais elaborado, infantil mais elaborado. Então é onde a gente viu uma diferenciação. Mas a gente teve um baque bem grande que foi a pandemia. Né? Então a gente fez 2 feiras lá. A gente fez a primeira em 2019. Tivemos uma venda excelente, que foi em agosto de 2019. Arrancamos com 55 clientes na feira, faturados para todos, fizemos o processo, mandamos. Fomos numa feira em fevereiro, final de fevereiro, a Playtime, que hoje não está mais... De 20 já? De 20. E aí, pandemia em março. Então, praticamente 80% da venda foi cancelado. E aí depois, aí ficou esse tempo fechado, a gente deu uma recuada, a coleção, os showrooms não estavam atendendo. Os próprios containers não estavam indo, né? Até estavam indo, se bem que a gente faz tudo aéreo. A parte do vestuário acaba sendo aéreo por causa do timing, entre produzir e mandar, tem que ser tudo muito rápido. Porque a gente fazia pré-venda, a gente não estava mandando produto em estoque, a gente fazia pré-venda. E aí, enfim, a gente... fez esse desenvolvimento para a Gatmia, no caso, tá vendendo lá, e chegou em março, como eu falei, veio a pandemia, fechou, trancou, aí a gente teve que dar uma recuada, fechou muita loja, foi um mercado que sofreu bastante e tá muito mexido ainda. Tá. Estados Unidos ainda não tá, eles estão numa crise ainda, assim, que eles estão se vendo um pouco... estreito, apertado aí para poder sair, né? Então o mercado mudou muito do consumidor e entrou com muita força o e-commerce. Então isso também pra gente, a gente teria que estruturar melhor o e-commerce lá. Então hoje a gente ainda tem alguns clientes pontuais, não mas estamos aí mais boa, em feira, então a gente está atendendo a gente elencou os principais assim que a gente queria para ir atendendo, e a gente está explorando outros mercados aqui também. Né, na América Central, a gente hoje tem Panamá, tem Colômbia, tem Bolívia, a gente está já chegamos a exportar para 12 e estamos ativos em 8 países. Bastante coisa. Marcelo, isso quem faz esse trabalho daí seria mais a City. A City, extremamente. Quando se fala em assessoria, é a City. E, enfim, já que eu já bati em 2019 aí por causa da pandemia ali, a Tex ela surgiu em 2019 também, porque hoje nós temos 3 figuras no mercado do comércio exterior. A gente tem as tradings que prestam assessoria, que dá essa assessoria de compra e nacionalização e gestão de processo. A gente tem o despachante aduaneiro, que aí faz realmente a parte aduaneira aqui no porto, nacionalização, a legislação.
e a gente tem um agente de cargas, que faz a parte do frete. Ok. Né? A City Comércio Exterior, ela contrata as duas figuras. Ela contrata o despachante aduaneiro, então eu tenho despachante aduaneiro parceiro, e ela contrata o frete, que é comprar realmente frete marítimo, frete aéreo, que aí é a Tex Shipping hoje. A Tex ela começou sendo um despachante aduaneiro. Um parceiro de vocês. Exatamente. Então eu tinha uma pessoa que é o Felipe que trabalhava num despachante aduaneiro contratado pela City. A gente tinha um bom relacionamento, trabalhamos bons anos junto, ele atendia a conta, depois ele foi para comercial, eu sempre provoquei ele pra gente fazer alguma coisa junto, ou ele para vir a City e tal, e aí numa época ele estava assim esgotado na empresa, disse, então vamos abrir um despachante, tu toca esse despachante aqui em Itajaí, eu mando os meus processos todos e a gente segue. Igual, abrimos registramos em abril de 2019, em junho a gente abriu a sala e veio a pandemia também, em 2020, né? E nesse período, mesmo um pouquinho antes da pandemia, teve um terceiro sócio que hoje está na empresa também lá na Tex, que ele tinha expertise de agenciamento de carga, de venda de frete, tinha essa expertise de outra empresa que ele trabalhava. E aí a gente conversando, ele já tinha conversado com a gente falou que não tinha interesse, e eu falei assim, pô, abrir mais uma empresa, ele queria abrir uma terceira empresa. Ele disse, não, eu vou ter a trade, vou ter o despacho. Não tem interesse porque eu não quero fechar o ciclo, assim, né? Daí conversou, né, esfriou o relacionamento, veio pandemia, no meio do ano da pandemia a gente voltou a falar de novo, e eu disse, não, então se é para fazer, vamos unificar a Tex em uma única coisa, vamos fazer um único processo aqui, a gente acerta as cotas aqui, né, e vamos trabalhar assim. Não, beleza, então definimos isso, final de 2020, aí eu fui ajustando a empresa, arrumando um quadro societário, final de 2020, janeiro de 2021 a gente inicia, foi quando ele saiu da outra empresa para iniciar conosco. Legal. E aí em 2021, de fato, a gente mudou ela de despachante, a gente até começou o ano com despacho aduaneiro, mas a gente acabou tirando esse serviço da empresa e voltamos só na venda de frete, que são coisas distintas, né? E aí a gente, então, a partir de janeiro de 2021, focamos na venda do frete marítimo, né? Tu estava falando ali, né, Marcelo, que muita coisa mudou, né? Pensando agora para trás, lá em 2017, digamos assim, quando tu começou mais fortemente, né, na exportação, enfim, qual é a diferença mais significativa desse trabalho que tu fazia, desse complexo trabalho que é essa exportação de 2016, 2017 para cá? Qual é a maior diferença? Se teve essa diferença, o que foi mais significativo dentro do mercado do Comex? Eu acredito que o mercado no geral mexeu, né? Independente de qual for o segmento, tudo mexeu. Não que eu tenha gostado de pandemia, né? Mas a gente teve gente que... Vamos falar de negócios. Falando de negócios, né? Então, assim, durante a pandemia ficou tudo muito fora. Todo mundo estava sem estoque, independente se era indústria, estava sem estoque, todo mundo estava vendendo bem. Muita gente surfou a onda, né? De igual forma... Nós também. Exatamente. Então, tipo assim, eu vou dizer, no têxtil específico, que a City faz muita assessoria do mercado têxtil, sofreu bastante. Por quê? Porque quem estava estocado, as importadoras, queria usar o seu estoque, não queria tirar caixa e tal. Então, no têxtil não teve problema, mas no caso de outros tipos de segmento, como construção civil e algumas outras coisas que aceleraram, e a gente também está dando suporte, bombou. Então, a gente compensou. Então, a gente teve segmentos que deu essas diferenças. De igual forma no frete. Frete na pandemia não vendia quem tinha preço, vendia quem tinha espaço no navio, porque o pessoal queria embarcar. Hoje não, hoje o espaço até agora está numa... O container também estourou um preço, não foi? Lembra de uma história dessa do container que era preço de $2.000, foi para $20.000? O container ele era 1.000, que era baixo, assim, o ideal dele a gente sempre fala que é na casa aí de entre 2 e 3, mas ele foi para $10.000. Isso. Então ele inviabilizou muito o negócio. Imagina. Às vezes o container, a mercadoria que estava dentro do container custava 15, e aí tu ia pagar 10. E o frete e a tributação aqui no Brasil, quando chega a mercadoria, é valor sobre CIF, que é o quê? Valor da mercadoria mais frete. Então ele não vai tributar sobre o 15 da mercadoria, ele vai tributar 25. Sobre o 25. Então inviabilizou muito o negócio. Bastante. Então teve muita coisa que o pessoal realmente segurou e acabou não importando em função do frete. Agora o frete está na casa dos $1.500, $1.600, por exemplo. E já tem uma projeção para o ano que vem ele aumentar e ficar na casa entre 3 e 4. Que é saudável, vamos dizer assim, $3.000 ali que, claro, quem é importante quer pagar o menos possível, claro, né? Lógico. Mas assim, pensando em quem vende o frete, pensando em quem importa e assim, vai diluindo o valor da mercadoria e consegue ainda assim absorver dentro do mercado interno, é o justo. Agora, realmente, 7, 8, 10 mil dólares... Mas com essa baixa que vocês hoje estão vivendo, que é $1.500 por container daí, né? Acaba trazendo muito mais volume?
É aquilo que a gente tem que olhar para onde a gente não olhava, né? Uhum. Então é aquilo que eu comentei, né? A gente estruturou muito, falando principalmente do frete, né? A gente estruturou muito assim, a dependência era muito de China, a gente. Acho que todo mundo, né? Mas como a gente nasceu na pandemia, China sempre foi o foco. E agora a gente está com estratégia já de desenvolver os outros mercados. Então, por exemplo, Europa, parte de alimentos, outras coisas que a gente não era tão forte assim. Legal. Então, o frete baixo, ele te dá menos margem e ele faz tu olhar, porque tu tem que ter crescimento, tem que escalar Volume. o negócio, volume. Então, é isso que a gente está focado Estrutura, agora. funcionário. Exatamente. Então, aquilo que eu falei, esse ano a gente vai bater meta, vai bater o dobro de volume que a gente fez no ano passado, mas o faturamento vai crescer 20%. Então, a gente está falando de o quê? Expansão de mercado, para se consolidar. Vai ter uma hora que o frete vai melhorar, a margem vai melhorar, a gente vai surfar a onda também, mas agora realmente a gente está indo no pianinho, vamos dizer assim, né? Cuidando dos gastos, porque realmente Marcelo, mas é interessante o que tu está falando, porque assim, a gente está passando pela mesma situação, a gente chama até que meio que uma reconstrução, né? Agora a gente já está estruturado, a gente já sabe para onde a gente quer ir. A gente passou aí o ano de 2022 todo reconstruindo, todo. Até que ela tinha 6 unidades, hoje temos 4, vendemos o dobro do que quando tinha 6. Então isso é muito louco. Mas tivemos agora com a Adnan tem 8 farmácias, mesmo pensamento. Eu não sei se não é um pensamento do mercado. Essa questão de enxugar os custos e aumentar o... Não digo, no caso de vocês, não sei se isso acontece, né? Aumentar o volume de venda para o mesmo cliente. Exatamente. É como fosse o ideal do momento, seria isso. Tu tem que olhar para onde tu já está inserido e ver como tu pode crescer, sem dúvida nenhuma, né? E em paralelo tu vê aonde mais tu pode estar alcançando, né? Que mercados realmente tu consegue eu também acho que pode ser que a pandemia tenha trazido para nós uma falsa sensação que expansão era o caminho. Parece que deu essa falsa sensação. Né? Nós crescemos muito na pandemia. Então tem que ter mais escritório, tem que ter mais lugar e tal. Contrata. Sabe como é que foi a estratégia nossa de abrir em Itajaí? Foi assim, ó. O Alan era nosso gerente, o Alan era sócio. O Alan... Começamos a fazer impulsionamento em São José. Sei lá, botamos 5 mil reais. E, cara, choveu Itajaí. Mas choveu. Tipo assim, o dobro de líder Itajaí. Tá, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, o Alan vai virar sócio, vai tocar Itajaí. Essa foi a nossa... Não teve estudo de mercado nem nada. Porque tá vendendo, vai dar certo tanto. É que deu certo, o Alan tá lá até hoje, né? Então, assim, tipo, era muito voltado à expansão, no nosso caso. E eu acho que muita gente também, na pandemia, a foco era a expansão. E agora parece que tá todo mundo olhando para aquilo que cresceu, vamos organizar essa casa. Porque a gente já fez hoje, estamos no 4º podcast já. O próprio André Barreto, que foi um que teve com a gente aqui também, mesma coisa, advocacia. Não tem produto, é serviço. Reconstrução, quadro societário, mudança interna, implementação da cultura, que é algo que der crescimento, que assim, crescimento, tu sabe bem disso, não tem como tu acompanhar a cultura com crescimento. Ou tu cresce ou tu tem a cultura. Desordenado, não Então agora parece que tá todo mundo fazendo meio que a lição de casa. Vamos voltar para a lição. Isso é comum, tu que o legal de conversar com o Marcelo, que o Marcelo ele lida com o empresário direto, como a gente, né? Mas tu lida também sabendo muita dor do mercado. Então não sei se isso é algo geral que está acontecendo ou é uma coisa da minha cabeça. Não, realmente, o que a gente mais vê é justamente isso, né? Qual é a porta? Todo mundo acelerado no crescimento e agora tendo que olhar para ver realmente, será que foi o crescimento mais sadio? E geralmente não é. Você faz tudo na cabeça quente achando que... Emoção. Eu falo em contratação, né? Primeira coisa, tu sai contratando achando que vai resolver tudo. E existem outras formas de tu resolver, às vezes não com contratação. Ferramentas. Algumas ferramentas que tu começa usando tecnologia a favor, processos, são outras coisas que daí, às vezes tu não tem tempo para olhar para isso enquanto tu tá achando que é o momento de simplesmente... crescer e realmente aí é onde tu tem que dar o passo atrás e ver outras coisas que tu consegue automatizar, né? Marcelo, vamos falar sobre a tua história, mas só um breve comentário. A gente tem hoje uma carteira de quase 6 mil clientes. Né? Dos nossos 6 mil clientes, a gente deve ter, sei lá, 70% deles são imóveis e 30% automóvel. E a gente sempre foi venda, o negócio é vender, né? E alguns dias atrás a gente começou, vamos dar uma olhada, os sócios, né? Vamos olhar aqui, esses clientes de imóvel de repente não querem fazer de automóvel. Ou se esses de automóvel não querem fazer de imóvel. Porque às vezes está dentro de casa, a própria venda que vai manter o negócio, e a gente começou a olhar para ele, olhando para isso. Então, mas será que dá para olhar para a inadimplência com outro olhar, com outro formato, outro script, outra conversa? Aí começou a mexer, começou a mudar. Então, hoje a gente está vendendo bem, né, consideravelmente, e sem fazer tanta loucura. Tipo assim, tivemos a época, enquanto o Alex estava junto também à frente da venda online, que é Inside Sales, né? A gente teve um ano que a gente investiu 25 mil no mês
para trazer cliente. Para vender, lembra na época, cara, sei lá, 7 milhões, 8 milhões de venda? Hoje a gente vende 20, 25 milhões voltado à prospecção ativa, algo mais feijão com arroz. A minha percepção é que mais outra coisa que a gente está começando a fazer agora, que são dos eventos, te convidei até, né? A gente vai fazer um evento agora no início o Alan vai fazer uma semana que vem, em Itajaí. Então, vou te mandar um convite, se estiver por lá, querer participar, né? E no início do mês a gente vai fazer um aqui junto com o André, em parceria. Mas tudo aquilo que antes da pandemia era comum, veio a pandemia, parece que deletou, porque todo mundo falava que não, agora o mundo é digital, agora é só venda pela internet, não sei o quê, mas a onda que eu sinto que está vindo agora é a onda dessa questão de relacionamento humano. Está muito mais forte do que a própria venda online. Parece que ninguém mais quer comprar somente pelo WhatsApp, né? Esse negócio de contato e tal. Então, óbvio que para vocês e para nós isso é muito favorável. Acho que a força de comunidades, né? De gerar comunidades, de as mesmas pessoas estar conversando, e isso aí realmente é uma coisa que tem ficado muito forte e intrínseco. E a gente tem tentado buscar isso também dentro das empresas, que é conectar comunidades que têm o mesmo tipo de... Claro que às vezes nem sempre é fácil, né? De unir concorrentes, por exemplo, mas é uma coisa que a gente sabe que se a gente ter uma informação em comum que interessa a todo mundo, automaticamente tu consegue criar um relacionamento, ter um posicionamento melhor. Então, de fato, é algo que essa humanização, né, o pessoal realmente tem buscado cada vez mais. Né? Marcelo, mas tu que é um cara assim, eu já viajei bastante, quem viaja, quem conversa com bastante gente, acaba que a mente expande. Né, ver outras visões, né? Tu tens uma cultura já de trabalhar com empresário, de viagem e tal, e tu vê o mundo uma percepção diferente. Uma percepção de comunidade, ela é muito mais voltada a agregar do que te atrapalhar, fechou? Mas quando tu vem para uma cidade pequena, pode ser pode ser outra, às vezes é muito cultural essa questão, não vou me juntar com o meu concorrente, tal. E o nosso objetivo que a gente está buscando, até mesmo com o podcast, é trazer isso mais voltado à união, sabe? E aí, tu já foi no G4, na verdade eu fui lá muito porque a gente conversou, trocou uma ideia e vi que fazia sentido, e fez muito sentido, eu fui lá. E lá eu vi duas coisas que eu achei muito legal. Um deles era um clube, que é o G4 Club, né? E eu vi também o G4 Comunidades. Duas coisas que tu acabou de falar. Aí a gente hoje está até buscando um jeito de implementar aqui, porque eu achei muito massa. Mas não pelo fato de ganhar dinheiro só pelo negócio, mas pelo fato de, cara, já imaginou se o Marcelo está aqui, daí nós temos um outro cara que é de um outro mercado nada a ver e conversa com o Marcelo, dá certo de dois, cara, pouco massa. Nós não estamos ganhando nada com isso, mas essa força de conexão é muito legal. A gente começou a fazer, estamos pensando em fazer, vamos botar em prática essa questão dos eventos. Mas assim, tu tem essa mentalidade aberta e também participa da mentalidade fechada. Qual é o maior desafio de conseguir implementar essa cultura, porque tu já vive isso, dentro dessa cultura, dentro desse... Consigo completar a minha pergunta? É como implementar a cultura de comunidade num lugar que... É algo que eu estou descobrindo também. Então tá. Mas vou te dizer duas situações. Vou dizer um que é não vou dizer um problema, mas é algo que existe um certo preconceito. Por exemplo, eu, Marcelo, sou sócio da City e eu, Marcelo, sou sócio da TechShipping. A TechShipping atende outras tradings. Tem várias informações de clientes ali, mas eu tenho o total compliance no sentido de eu não mexo em clientes da Tex. Mas eu tenho acesso a esses clientes. Mas eu não mexo. Se eu sei que é de cliente, eu busco muito conhecer quem é o cliente que eu, City, vou abordar, por exemplo, porque eu não posso atrapalhar o negócio da Tex. Entendi, faz sentido. Acontece. Então, assim como eu tenho trades que não querem ser atendidos para Tex, em função... E, cara, eu vou lá e converso com os donos. Cara, eles dizem, não, mas não dá. Não sei. E eu converso, porque eu tenho isso, eu levo isso comigo. Primeira coisa que eu tenho que fazer é eu acreditar, né, que, enfim, eu quero unir a comunidade e se o meu serviço lá vai ser bem emprestado para ele tem que entender pelo meu serviço que eu vou dar prestado. Independente se ele vai gostar ou não. E eu não estou envolvendo, eu não vou roubar cliente, não vou fazer nada, porque eu realmente tenho isso e é isso que eu prezo muito com o pessoal. Tem um mundo aí de Brasil aí, que é um país extremamente grande e de oportunidades para mim explorar do que eu vim aqui trabalhar. Roubar cliente. Exatamente, mas são visões difíceis de tu quebrar. No comércio exterior as empresas são muito desunidas. Eu percebo muito isso porque tem muito essa rixa, trade, enfim. Talvez um agente é amigo da trade, mas a trade não é amiga da trade, o agente não é amigo, existe uma certa barreira. E a gente é extremamente focado em união de forças. É uma coisa que eu prezo nas duas empresas, que eu trago muito de o quê? De a gente tentar gerar esse tipo de comunidade. Então eu não foco, por exemplo, vamos falar de frete na Tex, eu não foco na questão venda de frete. A gente está focando em várias outras coisas no ambiente do comércio exterior que tire o foco da venda do frete, que é o nosso gerador de receita.
O quê? Estamos buscando informativos, temos ali o Café com a Tex, onde a gente manda um informativo geral para o pessoal, para quem se cadastra. Gerando valor. A gente começa a gerar outras coisas para todo mundo se sentir confortável de estar trabalhando e tirar um pouco o foco daquilo ali. Porque outras empresas podem se beneficiar daquilo que a gente está gerando. Um exemplo, a gente está com um projeto que é bem inovador para o comércio exterior. Questão de cashback. Hoje tu vai lá na loja, compra e ganha um cashback. A gente quer formar um cashback dentro do comércio exterior. Muito legal. Que alguém pode ganhar um cashback na minha empresa e usar no meu concorrente. E gerar essa comunidade ali dentro, do mesmo jeito que alguém pode no concorrente gerar. Para quê? São formas de eu mostrar que a comunidade ela é forte, que as pessoas podem utilizar o serviço no meu, aí onde é que vai diferenciar? Tu tem que prestar um bom serviço. Se tu não prestar e perder o cliente, é porque tu não prestou um bom serviço. Mas tu tem a oportunidade de estar compartilhando das mesmas coisas da classe. Então são coisas que a gente tenta buscar justamente com isso, para fortalecer, realmente, deixar as empresas mais confortáveis, né? Mas um gancho aí, não sei se eu peguei certo, né, mas um gancho que tu falou, que faz total sentido, é a questão de acreditar no que é o certo. Se eu não acreditar, como é que vai funcionar? Né? Não faz total sentido. Né? Não faz total sentido. Então, só que tem que ter um projeto muito bem claro também, né? A gente está estruturando isso. Assim, eu sinto que faz muita falta. Eu, por ser curioso, a gente já conversou outras situações, eu e o Marcelo, eu questiono o Marcelo. Marcelo, como é que tu faz isso? Como é que faz? Tipo, eu sou meio curiosão, sabe? Mas eu sei que muita gente não é curioso, cara. Muita gente, nem vou falar com o Marcelo, entendeu? Tem isso, mas, pô, o Marcelo deve ter infinitas informações que podem ajudar o cara a fazer de 5 em 1. 5 anos em 1 ano, sabe? Mas não sei se é arrogância, sei lá o que é, mas assim, eu vejo que essa mudança, se a gente tem essa mudança de mentalidade, está acelerando muito, assim, eu vejo que principalmente no Sombrio está vindo muita sucessão, muitos pais estão deixando, né, tá mudando um pouco isso, isso está sendo muito legal, mas eu acredito que a gente conseguir fazer essa união de empresas, de mentalidades aqui, pode ser que a gente consiga fazer um movimento maior. O desafio é fazer sozinho, está se fazendo sozinho hoje, como a gente também estava pensando em fazer sozinho. Acho que uma união, não no sentido de, vou te ajudar lá no teu negócio, mas de nós ter algum evento, alguma coisa que a gente possa trocar uma ideia, acho que pode fazer sentido para que a gente avance sem ter tanto desgaste. Exatamente. Assim. É compartilhar um caminho que alguém pode te dar um atalho realmente daquilo que tu tá tentando. Cara, no G4 nós estávamos 48 empresários, cada um pagou R$35 mil, sei lá, de 30 a 35 mil para estar lá 3 dias. Tinha cara do agro, tinha cara, enfim, um cara de rede de farmácia. Os caras estão cobrando caro. Estão cobrando, pois é. Eu paguei R$17.500 em 2021. A Gabriela vai fazer semana que vem também. Pois é, 35. E 30 e foi esse valor. Aí eu vou dizer, agora eles parece que tá para aumentar já. Mas por quê? Eles estão vendo muito valor, né? Pô, faz sentido. Vamos lá pensar, Marcelo. Eu fui lá, conversei com ela, fiz vários amigos lá, fiz alguns negócios já. Cara, o que eu fiz de negócio pra cá. Eu falo também, eu tive 2 clientes que eu saí, que estão até hoje na nossa base da parte de frete. E isso eles viram, o próprio G4 viu isso. Exatamente, eles enxergam que é um gerador de negócio. Então, exato. Hoje é meio que assim, vou pagar o 35. Não, mas o retorno. Negócio, ele pode é investimento. Tem gente que paga só para ter o network, né? Hoje existe vamos indo para outro ramo, né? Outra conversa. O Alan participa de um grupo chamado BNI, deve conhecer. E o BNI ele tem esse intuito, só que daí é intuito real. Vamos fazer negócio. Né? O G4 não tem tanto isso, tão voltado. Né? O BNI tem uma metodologia para resultados, né? Tu cumpre algumas tarefas, alguns objetivos e sai negócio. Porque é um ambiente. Para que o ambiente, a gente fala que o BNI é uma referenciação, tu conectar com as outras pessoas, fazer negócio entre elas, mas acima de tudo elas te referenciar, cada um referenciar o produto do outro. Então isso que faz muito sentido. E era justamente isso que eu ia falar, sobre no Comex tem muito estudo do network externo, né? Já existe essa barreira entre empresas do mesmo ramo, mas é comercial, é venda, tem que ter esse network externo muito forte também, né, Marcelo? Não, com certeza. Eu acho que é extremamente importante essa união, porque tu ganha força em qualquer tipo de coisa que tu queira fazer, seja numa opinião ou seja um negócio realmente. Eu acho que isso aí faz a diferença. A gente teve, assim, regionalmente falando, né, hoje, por exemplo, nas trades, a gente tem o Cindy Trade, ele fica em Itajaí, que não é muito forte, não é muito conectada realmente com os valores de algumas trades, pelo menos eu não me entendo assim, né, com eles. E a gente tem, por exemplo, a região de Criciúma, né? Hoje a minha empresa, a City, começou aqui em Sombrio, e em função de pessoas, mão de obra, né? De comércio exterior, que Sombrio praticamente não tem, e hoje de importadoras aqui em Sombrio, pelo menos hoje ativas eu tenho 2, já importei para umas 6, mas as demais realmente
diminuíram aí o seu volume, então acaba que uma carteira mais forte para mim lá, né? E mais principalmente por pessoas, por ter 2 universidades, ficou um pouco mais viável lá para mim poder também estar trazendo, recrutar, né? E existem em Criciúma umas 10 tradings, umas 4, 5 maiores, onde eu me enquadro, e umas outras 5 que são mais assim, 2, 3 pessoas, né? Hoje na City a gente está com 15 pessoas. Uau, já? Legal, e na Tex nós estamos com 58. Né? E tem uma projeção de terminar o ano aí com 65 a 70, assim. E aí, por mais que eu estou tentando não contratar, mas estamos ainda contratando ainda. Não, a gente está com uma tecnologia bem avançada lá também, assim, em toda a empresa, tanto interno quanto para o cliente, em termos de portais e tudo mais. Mas ainda assim demanda de bastante, aqui muito processo lá, né? E aí demanda bastante realmente de uma parte manual que a gente tem essa parte de pessoas que a gente ainda está nessa fase de contratação. Mas voltando aqui a Criciúma com relação à questão de comunidade, houve uma notificação do município com relação à tributação de ISS que estava sendo paga. E aí a comunidade que nunca se conversa muito, apesar de eu conhecer todos os donos, se uniu para ir na prefeitura, para pleitear e discutir sobre esse ISS que ia ser cobrado a mais, iam retroagir. E foi um entendimento, na verdade, de uma pessoa do tributário e aí tipo, acessamos ao Salvador justamente para a gente tentar conversar. Ele já sabia de cabo a rabo o quanto que as tradings geram para o município, o quanto que porque a gente tem cliente do Brasil inteiro, a gente tem cliente do Brasil inteiro, a gente não vende só para as empresas dali, ou seja, a gente está arrecadando de fora. Eles ganham em cima do ISS, eles ganham em cima do ICMS porque a gente paga retorno a 25% do município. E aí ele já sabia de números. Então o cara só várias perto. E a primeira coisa que ele sugeriu, por que vocês não se unem para a gente trazer mais empresas para cá? Vocês têm o apoio da prefeitura. Então, primeira coisa que ele viu, não existe uma associação ainda disso. Então são as coisas que realmente a gente conecta com o que a gente está falando aqui. Porque hoje a gente, como trading, compete com Itajaí, que é forte, que tem outras ali. E a gente tem que... Por mais que sejam 10 e todo mundo se respeita, assim, ninguém ataca o cliente um do outro aí. Sim. Se um cliente não gostou do serviço e vai para outro, beleza, mas ninguém fica naquela de martelar em cima assim, porque, como eu falei, a gente tem um Brasil para prospectar. Exato. A gente realmente tem uma carteira bem grande aí, em nichos diferentes, então um se especializou mais no nicho, eu sou muito do têxtil, a gente se conhece dessa forma e existe realmente algum tipo de coisa que dá para fazer que todo mundo pode crescer de uma forma em conjunto, né? Então, vai muito de encontro com o que a gente está falando aqui, a própria sugestão da Prefeitura de Criciúma, né? Criem isso, unam as forças, o município vai ganhar, o que vocês precisarem de apoio da Prefeitura a gente pode fazer, a gente sabe da importância do quanto que vocês giram aqui para o município, então segue muito com relação a isso. Marcelo, deixa eu fazer uma pergunta. Eu já conversei contigo algumas vezes também, tu falou que tu faz um pouco da gestão financeira das empresas, né? Mas ao mesmo tempo, tu é um cara comercial, muito voltado à network, voltado à conexão. Como conseguir... mais um pouco. Porque assim, esses dois são dois mundos totalmente diferentes, né? Como conseguir conciliar os dois e manter o foco nos dois, né? Não sei se tu... Claro, também, para quem não sabe, o Marcelo é maratonista, né, Marcelo? O Marcelo... Então, quem é maratonista, de certa forma, já é um cara disciplinado, né? Tem disciplina e tal, né? Então eu sei que isso pode ser que ajude bastante. Mas qual é o maior desafio de conseguir fazer os dois juntos? É bastante desafiador. Enfim, a gente ainda estou em construção, né? Não dá para dizer que tá pronto. Fazendo tudo, tem um modelo, tá bonitinho aqui. Não, isso aí é uma coisa até porque a gente tem um crescimento diferente. Por exemplo, na City eu estou agora focado em uma reestruturação comercial. Então a gente está trabalhando em algum sentido de capacitação, de treinamentos e tal, fazendo um tipo de trabalho ali. Que eu estou destinado àquilo ali. Então ali eu praticamente financeiro, eu só dou os OKs. Sim. E ali já em contrapartida na Tex, como lá eu tenho 2 sócios, um é focado na parte, os dois fazem vendas também, mas um é diretor comercial, o outro focado em RH, em marketing, e eu fico mais na parte financeira onde eu tenho 2 coordenadores. Então eu tenho um coordenador financeiro operacional, que ela tem uma equipe de 6 pessoas, e eu tenho uma coordenadora financeira administrativa, que é ela e mais um auxiliar. Então, obviamente, eu gero mais por resultados, a gente faz as reuniões semanais, né? Eu sempre organizo ali para ter esses ou presencialmente quando eu tô lá, ou se não, o espaço está na agenda. Se vai ser online, se vai ser quando eu tô lá, o espaço vai estar na agenda. Então, faço as reuniões com os resultados, análise, algumas decisões mais pontuais, elas vão mandando durante a semana por e-mail. Obviamente que por e-mail... todos os dias tem vários ali, então tem um monte de coisa que a gente vai resolvendo em todos os dias, a toda hora, né? Mas gerencialmente falando,
A gente tem uma lista de checks ali que a gente faz uma vez por semana, onde já tem os indicadores vocês que elas têm um têm que vir processo. trazer, Vocês têm um e processo. aí a gente vem, Muito eu faço essa legal. análise com elas ali. Mas então um dos segredos seria pessoas também. Ou tipo, Total. Acho que Teria que ter pessoas braços. é fundamental. Eu, Marcelo, particularmente, aprendi muito ultimamente a lidar mais com pessoas nesse sentido de gerencial, de poder cobrar mais. Então, me puxo muito para isso, né? Ainda Que é vontade de fazer, né? vontade de fazer e tal. Então, muitas vezes eu tenho que sair da venda, porque a venda ela toma muito, principalmente comércio exterior. Por quê? Imagina. De todo mundo, não tô Sim. vangloriando dizendo que eu faço mais, mas comércio exterior ele é um estudo que tu tem que pegar pela mão do cliente, dependendo do caso, e tu vai falar de ponta a ponta, tu tem que ir lá falar com o fornecedor, tu tem que fazer... É uma série de conexõezinhas. E assim, ninguém chega pra mim, eu não tô comprando uma caneca que ele me pagou, ele saiu, beleza, depois eu vou ver como é que tá a satisfação dele. Eu tenho que namorar ele um bom tempo, que às vezes é uma venda, falando de trading, é uma venda que demora às vezes 1 ano. Por quê? Porque ele vai envolver um capital grande. A importação, ela geralmente não é uma compra pequena, é um capital que ele vai disponibilizar Sim. grande, ele vai... E ele tem que pegar uma confiança no teu trabalho. É que nem contabilidade, tu não muda de contabilidade a todo momento. Só se a tua causou um furo, um problema, ou tu está insatisfeito com o atendimento, trading é a mesma coisa. A tax, o frete é diferente. O Frete é preço, né? É commodity, né? Então, no caso de trading, não. A gente abraça pelo cliente e a gente tem que ir fazer todo esse desenvolvimento, esse relacionamento. Então, isso ele toma todo um tempo aí da venda, né? E isso, eu gosto muito da venda. Eu sempre fiz isso. E desapegar disso, de fazer o ponto a ponto, é um pouco mais difícil. Pois é. Mas é o meu trabalho mais efetivo para poder dar conta de fazer as outras coisas. Então, cada vez mais entra cliente, eu abraço o cliente, entrego na mão do comercial e faço um monitoramento de vez em quando para saber como é que tá. Faço nas reuniões que a gente faz de alinhamento comercial para ver como tá indo. Mas eu tento hoje não ficar muito na frente da venda para poder conseguir estruturar melhor o atendimento, né? Então, Marcelo, é um processo em construção ainda. Hoje tu é casado, pai de 2 filhos e tem uma rotina bem puxada. Uma rotina de quantas horas por dia de trabalho? Incansáveis. Não tem ainda. Sei. Quem trabalha com China, trabalha madrugada. Madrugada, tem essa questão da madrugada. Ainda tem. Tem. É que assim, existem coisas que se eu, por exemplo, a diferença do time em China são 11 horas, né? Se eu quero resolver alguma coisa lá, às vezes, se eu trabalho um pouquinho de noite, troco uma ideia com eles ali, eu resolvo. Se eu deixo, passou outro dia, cheguei de manhã, fiz alguma outra coisa aqui no Brasil, se eu for chegar meio-dia, lá já é de noite, não vou resolver. Entendi. Então, muitas vezes, se eu dou uma esforçadinha e resolvo ali à noite, ali, vamos dizer assim, umas 10, 11 horas da noite, vou trocando, é muito mensagem, né? A gente até comentou que na época era só e-mail, hoje é muito fácil. WhatsApp. Lá é o WeChat, que a China é bloqueado o Google, né? Então lá tu não consegue acessar Instagram, não consegue acessar todas as ferramentas do Google, né? Então Facebook, Instagram, o Gmail, se a tua plataforma tu usa o G Suites ali, que no caso a minha base é G Suites, eu não consigo utilizar lá. Então daí o que tem que fazer? Baixar um VPN. Então é toda uma artimanha para te poder trabalhar quando eu tô lá. Quando eu tô viajando lá é isso. E inclusive o WhatsApp não funciona. Então hoje lá o forte deles é o WeChat. Que tu faz pagamento, tu faz tudo por ali. Que é o WhatsApp deles com uma timeline exatamente o deles ali. Então é onde a gente mais utiliza. Então a gente falou antes tinha mais dificuldade, agora não. Então o tempo todo que eu tô de noite, que eu tenho alguma coisa para resolver mais pontual, eu vou ali, vou no chat, vai conversando, então tu resolve muita coisa nesse sentido. Eu procuro assim, rotina, vamos começar meu dia, né? Isso, rotina. Eu gosto da minha corrida de manhã, né? Então faço minha corrida. Geralmente acordo 5 e meia no máximo, todos os dias entre 5 e 5 e meia, independente se eu for correr ou se eu for fazer alguma coisa, eu acordo. Mesmo que eu não vá fazer exercício, eu gosto de acordar, pelo menos eu pego o computador, ou eu tento ler alguma coisa. E acorda com a cabeça uau. Eu acostumei. Gosto de dormir assim entre 10 e 11 horas. Dorme cedo. 11 horas assim geralmente é o limite. Aí a Gabriela, botei minha esposa, né? Botou no ritmo também. Então, e as crianças também, tudo bora. A bebê dorme em torno das 8 e meia, 9 horas. Legal. E acorda até umas 7 e meia, então ela tem um sono bem comprido, bem tranquilo. O meu pequeno, ele vai até onde a gente ir. Então se a gente for 10 e meia, ele vai dormir e tal. E ele acorda em torno de umas 7 e meia, 8 horas também. Então eles dormem bem da meia-noite, graças a Deus. Não tem esse problema de ter que ficar acordando meia-noite, a gente sabe que na rotina. Então, porque é cultural também em casa, né? Exatamente. Então, enfim, faço isso, tomo um café da manhã, sempre prezo tomar o café da manhã em casa antes de ir, porque daí eu tenho que ir pra Criciúma e já fico o dia inteiro fora, né? Então, a minha empresa é Criciúma, outra é Itajaí.
Organizo alguns dias para trabalhar online, e daí fica aqui em Sombrio, faço um home ali. Pelo menos 1 a 2 vezes por semana aqui, aí o resto ou vou a Criciúma ou a cada 15 dias, como eu te falei, eu acabo indo para Itajaí. E nesse meio da rotina sempre tentando correr um pouquinho, para poder manter a cabeça ativa, né? E é bom a corrida por causa desse sentido, né? De deixar eu não vou dizer tentando, né? Tô tentando. Ir pra academia, mas assim, eu não sou um cara fã de padrão, tem que ir lá, tem um padrão, eu não gosto muito, mas eu sei que é importante, né? Esse dia deu uma pré-pressão alta, eu sou novo pra caramba, eu digo, pô, pressão alta não deu, né? Aí então tá, então vou fazer exercício, comecei a fazer. Mas busco outras coisas, cara. A corrida eu acho legal, porque assim, eu gosto de andar de bike, mas a bike não dá toda hora pra tu ir, a bike é diferente, mas a corrida é onde tu tiver, eu vou pra São Paulo, pra correr. Não vai levar a bicicleta pra lá, entendeu? Seja no carro, seja na mala, eu sempre tenho um tênis, uma bermuda, isso. E onde eu sei que eu vou poder. Não, e assim, aí o correr tem muito de desbravar os lugares, né? Isso deve ser massa. Então, onde eu viajo, onde eu vou, eu olho o mapa sempre. Não, agora eu vou ver um trecho aqui pra me correr pra pelo menos... E realmente ele te dá uma... Tu vê muito mais coisas, né? E ele te dá uma noção de geografia de onde tu tá também muito melhor. Pra mim seria muito legal a ideia da corrida pelo fato do coração, né? Que daí ele ajudaria pra mim a retardar, que o médico falou, um dia vai vir esse negócio da pressão alta pra ti, vai ter que tomar remédio. Mas tu pode retardar o máximo possível com o exercício. Tive 3 Covid e um deles acelerou o meu processo diz o médico, também não sei se é real ou não é, né? Marcelo, a gente está chegando aqui ao final do nosso bate-papo, mas eu queria te fazer mais uma pergunta que eu acho muito importante. E a ideia desse bate-papo é que realmente algo que a gente converse durante o nosso momento inspire alguém. Esse é o nosso objetivo, né? E tem se falado muito nisso, a gente falou um pouco aqui também sobre network, né? E a gente hoje, o Alan estava conversando, há uns dias atrás aí, e começamos a falar sobre network, qual é a palavra certa que a gente falou? Quando é... Profissional, intencional. Intencional, né? E eu e o Marcelo tivemos um bate-papo sobre isso um tempo, e esse sobre network intencional. Marcelo, sobre network intencional, o network em si, né? Tu acredita que para ele dar mais certo, o outro lado da mesa também tem que ter essa cultura ou não? Porque o que dá mais certo com nós, tipo, se o Alan vai no BNI, ele negocia muitas vezes lá porque todo mundo tem a mentalidade isso, né? Mas eu noto que a minha geração, a nossa geração, está tendo essa mentalidade que a network é muito importante. Mas ainda existe paradigmas, né, nisso. Eu queria saber um pouco sobre o teu modelo de construir network. E o próprio Dr. André, né? O André falou comigo, ele falou assim, cara, eu sempre fiz network, mas muito natural. Mas hoje em dia eu estou tendo que ser intencional. Porque o intencional, ele acelera e qualifica muitos negócios. E ele é bom para quem é a pessoa que eu vou me conectar e bom para mim também. Não sei o que tu acha disso, queria que tu conversasse um pouco sobre esse... Eu acredito que realmente network todo mundo faz desde sempre. O que nunca ninguém fez é que hoje em dia é muito assim, tem que gestão, pessoas, processos, e se tu conectar as duas coisas, o que é o network? Pessoas tu já conversa muito. Sim. Aí agora é tu criar os processos para te poder entender o que pode fazer junto com aquelas pessoas. Então, network todo mundo já há algum tempo, de alguma forma, nossos avós, todo mundo já fazia, só que por relacionamento acabava fazendo um negócio com o outro. Hoje, como o mundo tão acelerado, todo mundo visa uma determinada conversa e já tentar buscar, como falou, cortar caminho, fazer negócios. Se tu não fizer isso, não é que tu vai ficar para trás, mas tu pode demorar um pouco mais, talvez, na tua jornada para chegar naquele momento, né? A gente entendeu isso, por exemplo, eu e os meus 2 sócios lá na Tex, tanto que a gente botou no orçamento do ano, cada um vai fazer uma imersão diferente, todo ano. Legal. Então, todo ano, esse ano eu fiz o acelerador empresarial, um outro fez aquele First Day lá do Flávio Augusto. O outro sócio vai fazer ainda. Que é um canal de vendas, acaba sendo. Porque o que é a nossa intenção? Ir lá, conectar, escutar também, né? Sempre tem um conteúdo importante que tu puxa alguma coisa e ver quem é a comunidade que está trabalhando ali. Pode fazer sentido, pode não fazer sentido. Como eu fiz o G4 também, que foi extremamente importante para mim quando eu fiz em 21, entendi muita coisa também que te dá umas visões diferentes. Então acho que hoje a gente está atuando nesse network intencional, como falou. Já botamos isso no nosso orçamento e a gente sabe que são imersões caras, não são baratas, né? Então a gente vai com o objetivo de ter produtividade também. Na semana que vem eu estou embarcando para o Oriente Médio, tem eu e meu sócio, eu vou visitar um cliente na Arábia Saudita, fico uns 2 dias lá e depois vou para Dubai. No domingo começa lá uma network, que eu já participei nela em maio da Tailândia e vou participar agora lá também. O que é o intuito dessa network? Agentes de carga do mundo inteiro,
que têm as suas cargas e que querem lá trocar negócio. Rodada de negócio. Rodada de negócio. Então é o objetivo de o quê? Já existe, está cada vez mais potencializando esse encontro, e todo mundo vai se encontrar justamente por isso. Já vai direcionado para isso. Tudo bem, esse é do segmento, é do setor. Existem algumas que são focadas no setor, existem algumas que são no geral, como essas imersões, como eu falei. Mas toda ela tu faz com o intuito... Hoje, eu quando vou olhar uma imersão, eu não olho simplesmente para ela como o conteúdo, obviamente. Quero lá buscar o conteúdo, tenho certeza que eu vou me renovar em alguma coisa, mas eu quero ver o que mais que isso pode me gerar. Faz total sentido. Né? Então, acho que ainda não consigo dizer se é bom ou não, eu tenho prazer em fazer isso, de ir lá e buscar negócio, porque eu gosto de fazer negócio. Talvez tem gente que pode achar que é muito capitalista querer fazer isso, de ir lá buscar isso, mas agora, talvez o mundo está nesse ritmo. Marcelo, tu falou uma coisa que faz total sentido e responde a minha pergunta, e tu falou assim, cara, o que é mais importante também nessa parte de network é respeitar o tempo. Tu falou assim, não dá pra chegar e pau, vamos, né? Existe um relacionamento. Dá pra negociar na hora se tiver tipo um BNI, tá todo mundo ali focado em fazer negócio, uma rodada de negócio. Mas se tu vai qualquer um das imersões, é obrigado a respeitar o tempo. Eu tô negociando com alguns que até querem já, tá, vamos, mas alguns eu tô respeitando o tempo. Até porque existe uma troca ali. Mas tu deu a chave. Pra mim, a chave do network intencional é saber o tempo. Saber o time certo. Sim. Ter expertise, né? O Alan, hoje tá virando referência da empresa. Eu faço isso há muito tempo também, sou intencional, mas sempre respeitei o tempo. Tem clientes meus aí que são clientes meus depois de 3 anos. Mas nunca deixei de conversar com o cara e tal. Sempre. Claro. E isso sempre foi o meu maior canal de venda. E dessa mudança, transição do nosso trabalho, a gente viu que esse era o meu maior canal de venda e o melhor canal de venda. Porque por 2 motivos, não só pela venda, pelo que tu aprende, pela conexão que o Marcelo me gera, pelo que o Marcelo conversa comigo, pelo que eu posso fazer. Então a gente viu que ele é mais completo do que somente uma conversa paralela, né? Então, mas tu me respondeu essa questão de o network intencional também tem que respeitar o tempo. Claro, a gente pode ser intencional, né? Sim. Mas tem que respeitar o tempo. Com certeza. Mais alguma pergunta? Tudo tem a fase, né? E como tu falou, né, Dani? Existe um momento. Lógico, falando de, como o Daniel citou, o BNI, o pessoal tá lá para fazer negócio. O pessoal tá lá para te conhecer melhor, para poder te referenciar para outras pessoas. Isso lá. É Exatamente. cultural dentro, né? A gente chama de network profissional. É isso, é profissional. E como tu falou muito sabidamente mesmo, né? Vou fazer um curso, vou fazer uma coisa... Lógico, o conhecimento que a gente vai ter lá, né? Todo mundo pode contribuir um pro outro, mas o valor que tem das conexões que a gente faz, cara, exatamente. Isso é sensacional e na minha visão também é muito importante. Porque além de tudo, né, cara, a gente fez negócio com o Marcelo já, mas a gente tem amizade, pô. O Marcelo, cada vez que ele posta um negócio de corrida, eu tenho vontade de correr. Eu já inspiro, então eu gero pra coisa boa também. E geralmente quando a gente tem essas conexões que a gente até quer, né, que ela é meio intencional, tu já é porque tu simpatiza com o cara, né? Esse cara é legal, esse cara dá pra ter um papo bacana e tal. E eu sou muito... Né, até a tua própria história conta um pouco disso, né? Trazer a City para Sombrio era um objetivo, hoje pelo negócio teve que ir para Criciúma, mas a gente também, assim, a gente é bem regional aqui, não quer dizer que a gente é regionalizado, mas eu tenho muita vontade que a gente consiga evoluir isso aqui para que a gente tenha essa cultura aqui também, né? Sim. Tanto que essa ideia do podcast, ideia dos eventos é para trazer um pouco disso. Mas tem alguma pergunta para finalizar? Acho que era isso, né? Agradecer ao Marcelo aí pelo tempo dele e muito, muito bacana, foi gratificante te conhecer pessoalmente, né? Dizer que, com certeza o Daniel vai dizer, as portas da DP estão sempre abertas para ti, e como tu também está sempre por Itajaí, as portas da DP Itajaí também está sempre aberta. Os clientes lá isso aí. E já fica o convite, né? Acredito que tu vai viajar semana que vem, mas se por acaso estiver por Itajaí, a gente vai estar por lá essa semana fazendo um evento muito bacana lá e vai ser um prazer te receber lá. De repente algum sócio fazer um convite para ir lá com nós. Repasso ele sim. A ideia é conexão também, a ideia é esse evento conexões. Não, legal, com certeza. Marcelo, eu queria te agradecer por ter vindo aí, disponibilizado o tempo, né? A tua rotina é acelerada, eu acompanho, a gente tentou marcar aí, horas não podia, horas eu não podia, enfim, a gente conseguiu chegar nesse... Deu certo. E o outro podcast que o Marcelo participou foi com o Amon, né? O Amon, isso. O Amon e o Binho, acho que foi até, né? Cara, eu estudei a história do Marcelo e digo, pô, cara, eu não sabia. E cada vez mais que a gente faz mais podcast, eu acho muito massa, porque às vezes o cara tem é rico em informações ou de histórias ali que pode inspirar alguém e ninguém sabe, cara. Eu tava conversando com o André, conversamos com a Dinâmica, muita coisa que
alguém pode escutar, putz, eu posso fazer isso também. Então hoje eu acho muito legal que isso aqui acaba sendo um propulsor de inspirações para as pessoas. Acho muito massa isso. Não, sem dúvida. Acho que a partir da hora que tem uma troca de informação, aquilo que para mim parece banal é muito para outros e pode dar uma visão para outros. Né? E de igual forma, assim, eu escuto várias outras pessoas que ela deve estar falando aquilo ali por milhões de vezes. Exato. E aí tu vê, pô, mas isso aí é interessante, eu não sabia. Então, realmente, acho que só expondo e tendo essa troca de informação é que a gente consegue ter essa visão, né? Legal. Marcelo, acho que também tu viaja bastante, deve escutar bastante podcast nas viagens, né? Mas te agradecer por ter vindo aí, te deixar um tempinho também, se você mandar um abraço para alguém, ou quiser falar alguma coisa no final aí, um agradecimento, fica à vontade. Não, só realmente agradecer pela oportunidade aí, que bom que deu certo de poder vir. Acho que, já que a gente enfatizou muito na comunidade, né, o que der para, o que for gerar aí, o que eu puder contribuir também em participações, enfim, de ideias aí que a gente possa fazer, seja regional ou enfim. Legal. Contem comigo aí para isso. Muito bom. E era isso, obrigado mesmo pela oportunidade de falar e voltamos em breve aí com alguma coisa. Isso aí, tamo junto. Gente, obrigado. Fica encerrado aí o nosso episódio do História de Empreendedor junto com o Marcelo. E até o próximo aí, que daí o convidado é surpresa. Valeu!